TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, e começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Mariana Braga e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é segunda-feira, 20 de julho, você vai ver a seguir. A Prefeitura de Petrópolis vai recorrer da decisão que suspendeu terceirização no Hospital Alcides Carneiro. Defensoria cobra medidas para proteger moradores de rua durante o frio na região serrana. Balão cai e provoca incêndio em área de mata no Bonfim, em Petrópolis. Polícia Militar captura foragido da Justiça de Minas Gerais no Bingen, em Petrópolis. Homem é preso por tráfico de drogas e adolescente é apreendido em Petrópolis. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Dois acidentes foram registrados na manhã deste domingo, dia 19 de julho, aqui em Petrópolis. Em uma das ocorrências, uma motorista perdeu o controle de um carro de passeio no bairro Retiro. Na outra, um homem foi atropelado no Bingen. Olha só. Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento do atropelamento, na altura do número 1120, na rua Bingen, em Petrópolis, na manhã deste domingo. Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento em que o pedestre caminhava ao lado da calçada quando foi atingido pelo veículo. Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada às 11h20 da manhã e a vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital Santa Teresa, porém o estado de saúde não foi informado. Já no bairro Retiro, uma mulher perdeu o controle do veículo e capotou na rua Doutor Hermogênio Silva, na altura do número 999. Segundo o Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas às 9h30 da manhã, a vítima foi socorrida e encaminhada para um hospital da região com ferimentos leves. Durante a ocorrência, uma das pistas precisou ser interditada para o atendimento da vítima e retirada do veículo, e o trecho registrou uma leve retenção no trânsito. E a Prefeitura de Petrópolis informou que vai recorrer da decisão do juiz da 4ª Vara Civil, Jorge Luiz Martins, que suspendeu a terceirização dos serviços de alimentação no Hospital Alcides Carneiro. Também foi determinada uma série de medidas para reorganizar a gestão financeira do Serviço Social Autônomo Hospital Alcides Carneiro. A determinação foi proferida durante uma audiência realizada no dia 9 de julho, atendendo a um pedido do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. O magistrado suspendeu todos os atos administrativos e licitatórios voltados à terceirização da alimentação do hospital, além de impedir novas contratações para o fornecimento de gêneros alimentícios, serviços médicos e outros contratos já existentes. Na decisão, o juiz entendeu que a proposta foi apresentada sem estudos técnicos ou financeiros que comprovem uma redução de custos ou melhoria dos serviços. Além de barrar a terceirização, o juiz determinou que o SERRAC apresente até 15 dias um relatório detalhado das dívidas com fornecedores, acompanhado de um plano de quitação dos débitos. Também foi estabelecido prazo para a reforma da Câmara Fria do Hospital Alcides Carneiro e também foi fixada uma multa de R$500 mil ao município e ao SERRAC em caso de descumprimento das determinações, além de uma multa pessoal de R$100 mil à Secretaria Municipal de Saúde e ao diretor-presidente da autarquia, caso autorizem atos em desacordo com a decisão.
A medida atende a um pedido do MPRJ, que argumentou que as novas contratações poderiam agravar a situação financeira do SERRAC, que possui uma dívida consolidada de aproximadamente R$ 437 milhões, sendo R$ 58 milhões apenas com fornecedores. Segundo o juiz Jorge Luiz Martins, a justificativa apresentada pela gestão, baseada em uma notificação da Vigilância Sanitária sobre o transporte das refeições para outras unidades, não demonstra a necessidade de terceirizar toda a cadeia de produção alimentar do hospital. Para o juiz, uma solução logística seria suficiente para atender às exigências apontadas pelo órgão fiscalizador. O magistrado também afirmou que seria inadequado autorizar novas contratações enquanto os fornecedores antigos acumulam milhões de reais em créditos sem receber. E a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro recomendou que as prefeituras de Petrópolis, Teresópolis e também Nova Friburgo adotem medidas emergenciais para proteger pessoas em situação de rua durante o período de frio intenso na região serrana. O documento, assinado na última quarta-feira, destaca o risco à vida, à saúde e à dignidade dessa população diante das baixas temperaturas e cobra providência imediata dos municípios. A recomendação expedida pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro foi encaminhada aos prefeitos e às secretarias municipais de assistência social, defesa civil e saúde de Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. Entre as principais medidas estão a ampliação da rede de acolhimento, a criação de estruturas emergenciais quando não houver vagas suficientes em abrigos e a intensificação das abordagens sociais durante as noites e madrugadas mais frias. Principalmente os municípios da região serrana, durante o inverno, as temperaturas elas são muito baixas e esse frio tem causado ao longo dos últimos anos alguns episódios de pessoas em situação de rua que vieram a óbito por conta de não conseguirem obter vagas no sistema de acolhimento desses municípios. Além disso, a Defensoria recomenda que as prefeituras monitorem diariamente a ocupação dos abrigos durante o inverno, divulguem alertas de frio intenso, informem os locais disponíveis para acolhimento e reforcem a atuação integrada entre assistência social, defesa civil e saúde para o atendimento da população vulnerável. Então, essa recomendação que a Defensoria faz a esses municípios, ela é baseada numa decisão vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal que determina medidas concretas e estruturais para a proteção dessa população. Na justificativa, o órgão ressalta que a região serrana registra temperaturas significativamente mais baixas durante o inverno e lembra que em julho deste ano, uma intensa massa de ar polar provocou a madrugada mais fria de 2026 até então. A recomendação também cita episódios registrados na região serrana. Em 2022, um homem em situação de rua morreu em Petrópolis após uma noite de frio intenso. Em Nova Friburgo, em 2024, uma pessoa em situação de rua buscou acolhimento institucional, encontrou dificuldades para acessar o serviço e pouco tempo depois faleceu, o que gerou inquéritos por omissão de socorro. Os municípios vão ter um prazo de 10 dias úteis para informar a Coordenação de Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria Pública quais medidas já foram adotadas, o número de vagas disponíveis na rede de acolhimento, a taxa de ocupação dos abrigos, a existência de filas de espera, as estruturas emergenciais disponíveis e o planejamento para enfrentar novas ondas de frio. Caso os municípios não adotem medidas concretas para cumprir aquilo que o Supremo Tribunal Federal já determinou, a Defensoria ajuizará medidas e informará ao ministro Alexandre de Moraes o descumprimento da sua decisão pelos municípios da região serrana do estado do Rio de Janeiro. A Defensoria alerta que o descumprimento injustificado da recomendação ou a ausência de uma resposta vai poder resultar na adoção de medidas administrativas e judiciais, incluindo o ajuizamento de uma ação civil pública para garantir o cumprimento das determinações do Superior Tribunal Federal e a proteção da população em situação de rua. Em nota, a Prefeitura de Nova Friburgo informou que o Centro Pop oferta serviços especializados da proteção social especial de média complexidade, voltados ao atendimento de pessoas em situação de rua. O Centro Pop possui acolhimento provisório nos períodos de intensas climáticas, quando as temperaturas baixam significativamente. Nessas ocasiões,
O equipamento realiza o acolhimento provisório das pessoas no período noturno, recebendo-as para acolhimento até às 7 horas da noite e encerrando o acolhimento a partir das 7 horas da manhã, sendo importante destacar que o acolhimento só ocorre em caráter exclusivamente voluntário. Além disso, nossa equipe também entrou em contato com a Prefeitura de Petrópolis e Teresópolis, mas não tivemos retorno até o fechamento desta edição. E agora, mudando de assunto, um balão caiu em uma área de mata na região do Bonfim, aqui em Petrópolis, na noite de quinta-feira e continuou na manhã de sexta-feira. Segundo dados do programa Linha Verde, já são mais de 70 denúncias de crimes envolvendo balões só neste ano no estado do Rio de Janeiro. Segundo a Área de Proteção Ambiental da região serrana de Petrópolis, a APA, um incêndio aconteceu em uma área de transição entre a APA Petrópolis e o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, na região do Bonfim. O Corpo de Bombeiros prestou apoio no controle das chamas. Segundo dados do programa Linha Verde do Disque Denúncia, já foram registradas em 2026 73 denúncias de crimes envolvendo balões em todo o estado. O número engloba locais de comercialização, fabricação, grupos de baloeiros e também a soltura dos balões. Vale destacar que soltar balões é proibido por lei em todo o território nacional. Conforme a Lei de Crimes Ambientais, fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios em florestas, áreas urbanas ou qualquer tipo de vegetação é crime, com pena de detenção de 1 a 3 anos, além de multa. Caso a prática resulte em um incêndio em mata ou em floresta, o responsável também poderá responder pelo crime de provocar incêndio florestal, em que a pena prevista é de reclusão de 2 a 4 anos, além de multa. Todas essas atitudes, quando combinadas ao tempo seco, podem provocar grandes incêndios florestais, causar a morte de animais e destruir grande parte da flora aqui do nosso estado. E lembre-se, o incêndio florestal de hoje é o deslizamento de amanhã. Em qualquer emergência, ligue o 93 e conte sempre com o Corpo de Bombeiros. E agora falando sobre ocorrências policiais. Agentes do 26º Batalhão capturaram um foragido da Justiça de Minas Gerais durante uma ação realizada no terminal rodoviário Leonel Brizola, no bairro Bingen, em Petrópolis. O homem estava evadido do sistema prisional e possuía um mandado de recaptura em aberto. A prisão aconteceu na tarde de domingo, dia 19, durante uma ação dos agentes. Após receberem informações sobre a possível localização do suspeito, os policiais realizaram diligências e efetuaram a abordagem no terminal rodoviário do Bingen. Em consulta aos sistemas de segurança, foi constatada a existência de um mandado de recaptura expedido pela Vara Criminal e de Execuções Penais do Estado de Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar, o homem estava evadido do sistema prisional e possui condenações pelos crimes de furto, roubo qualificado e estupro. Ao todo, restam 36 anos, 8 meses e 22 dias de pena a cumprir em regime fechado. O suspeito foi encaminhado para a 105ª Delegacia de Polícia no Retiro, onde permaneceu preso para o cumprimento do mandado judicial e posterior apresentação à Justiça. E seguindo no assunto, a Polícia Militar realizou 2 ações de combate ao tráfico de drogas no fim de semana em Petrópolis. Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas em Pedro do Rio, enquanto um adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao mesmo crime no bairro São Sebastião. Nas ocorrências, os policiais apreenderam cocaína, maconha, crack, dinheiro em espécie e também celulares. Na manhã de domingo, dia 19, policiais militares prenderam um homem por tráfico de drogas durante uma ação na Rua A, Travessa 28, em Pedro do Rio. As equipes receberam denúncias de que o suspeito estaria comercializando entorpecentes na localidade e montaram um cerco tático na região. Durante a ação, os policiais visualizaram o homem transportando 2 sacolas contendo drogas. Ao perceber a presença das equipes, ele tentou fugir, mas acabou cercado e detido. Durante a abordagem, os policiais localizaram 2 cargas de cocaína e um celular em posse do acusado. O homem foi encaminhado para a 106ª Delegacia em Itaipava, onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e permaneceu preso. Na ação, foram apreendidas 79 cápsulas de cocaína e um celular. Já na tarde de sábado, os agentes apreenderam um adolescente por ato infracional análogo ao tráfico de drogas na Rua Vital Brasil, no bairro São Sebastião.
A equipe tinha conhecimento da existência de um mandado de busca e apreensão em desfavor do adolescente, que já havia sido apreendido pela mesma equipe no dia 24 de junho deste ano, pelo mesmo ato infracional, além de informações de que ele estaria novamente comercializando entorpecentes na localidade. Ao perceber a presença dos policiais, o adolescente fugiu para uma área de mata, mas foi alcançado e apreendido. Durante a revista pessoal, os policiais arrecadaram um aparelho celular, R$ 113 em espécie e entorpecentes prontos para comercialização. Durante a condução, o adolescente indicou espontaneamente o local onde havia escondido outra sacola contendo mais tabletes de maconha, que também foi localizada pelas equipes. E você vai ver no próximo bloco. Museu Santos Dumont terá meia entrada e programação especial pelos 153 anos do pai da aviação. Casos de vírus sincicial respiratório caem no país, mas Sudeste ainda tem estados em alerta. Unicef aponta que mais de 13 milhões de crianças não recebem vacina no primeiro ano de vida. Caso de jovem desaparecido reforça alerta para prevenção de afogamentos nas praias do Rio. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Sem você, o jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. O seu jeito de beber te afastou das pessoas que você ama? Sabemos que sim. É possível encontrar uma nova maneira de viver com qualidade. Alcoólicos Anônimos pode ajudar. Estamos de volta. Olha só, gente, a Prefeitura de Petrópolis preparou uma programação especial para celebrar os 153 anos de nascimento de Alberto Santos Dumont. As atividades acontecem hoje, segunda-feira, e amanhã, terça-feira, dias 20 e 21 de julho, no Museu Casa de Santos Dumont, um dos principais patrimônios históricos e culturais da cidade. O objetivo é preservar a memória e valorizar o legado do inventor que escolheu Petrópolis para construir sua residência de verão, conhecida como A Encantada, que foi transformada em museu e aberta à visitação pública. A programação começa nesta segunda-feira, dia 20, às 2 horas da tarde, com uma cerimônia no Museu Casa de Santos Dumont.
O evento contará com a participação da Força Aérea Brasileira, representada pelo Destacamento de Controle do Espaço Aéreo do Pico do Couto, responsável pelo tradicional hasteamento da bandeira nacional, reproduzindo a forma como o próprio Santos Dumont realizava a cerimônia em sua residência durante o período em que vivia em Petrópolis. Além da cerimônia cívica, a programação prestará homenagem à devoção de Santos Dumont a São Bento. Em agosto de 1901, após receber da princesa Isabel uma medalha de São Bento em Paris, o inventor passou a cultivar a devoção ao santo. Como parte da celebração, o abade-presidente da Congregação Beneditina do Brasil, Dom Emanuel do Amaral, fará a entrega simbólica de uma medalha de São Bento ao acervo do Museu Casa de Santos Dumont. As comemorações continuam na terça-feira, dia 21, onde durante todo o dia o museu vai oferecer meia entrada para todos os visitantes, iniciativa que busca ampliar o acesso da população e dos turistas ao espaço dedicado à preservação da história do pai da aviação. Conhecida como A Encantada, a residência foi projetada pelo próprio Santos Dumont e reúne características que refletem a criatividade e o espírito inovador do inventor. Entre os destaques estão a famosa escada de degraus alternados, criada para obrigar quem sobe a iniciar o movimento sempre com o pé direito, além de objetos pessoais, mobiliário, documentos, fotografias e invenções que ajudam a contar a trajetória de um dos brasileiros mais importantes da história. O Museu Casa de Santos Dumont está localizado na Rua do Encanto, número 22, no centro de Petrópolis, e funciona de terça a domingo, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. Falando sobre eventos, a Rua Alfredo Pachá, no centro de Petrópolis, foi interditada na manhã desta segunda-feira para a montagem do Festival de Chocolate, que vai acontecer no Palácio de Cristal. A rua vai seguir interditada até o encerramento do evento, que nesta edição vai ocorrer nos dias 22 a 26 de julho e 29 de julho a 2 de agosto, os próximos 2 finais de semana. Durante o período, a Rua Padre Siqueira, aquela que fica atrás do Palácio de Cristal, vai funcionar em mão invertida como rota alternativa para o trânsito, assim como acontece na Bauerfest. Olha só, gente, agora mudando de assunto e falando sobre saúde. Os casos de vírus sincicial respiratório, que é a principal causa de bronquiolite em crianças de até 2 anos, estão diminuindo em grande parte do país. A informação é do novo boletim Infogripe, divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz. Mas apesar da tendência de queda, a Fiocruz alerta que alguns estados ainda apresentam crescimento dos casos de síndrome respiratória aguda grave. De acordo com a Fiocruz, os dados laboratoriais por faixa etária mostram que a redução dos casos de síndrome respiratória aguda grave entre crianças de até 4 anos é impulsionada principalmente pela diminuição das internações provocadas pelo vírus sincicial respiratório em boa parte do país. Ainda assim, a incidência permanece em níveis elevados em alguns estados. 5 unidades da federação apresentam incidência de CIRAG em nível de alerta, risco ou alto risco, com tendência de crescimento no longo prazo. São eles Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No Sudeste, Minas Gerais é o único estado que permanece nessa condição. Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo já acompanham um cenário nacional de redução das internações associadas ao vírus. Entre jovens, adultos e idosos, a queda dos casos graves é explicada principalmente pela redução das hospitalizações causadas pela influenza A. Já entre crianças de 5 a 14 anos, a diminuição está relacionada principalmente aos casos graves provocados pelo rinovírus. O levantamento também mostra que nas últimas 8 semanas epidemiológicas, a maior incidência de síndrome respiratória aguda grave continua concentrada nas crianças de até 2 anos. Já a mortalidade permanece mais elevada entre outras pessoas com 65 anos ou mais. Enquanto os casos graves nas crianças pequenas estão associados principalmente ao vírus sincicial respiratório, entre os idosos o principal responsável pelas mortes é o vírus influenza A, que possui vacina disponível gratuitamente no Sistema Único de Saúde. Em 2026, o Brasil já registrou 115.203 casos de síndrome respiratória aguda grave. Desse total, 60.200 tiveram confirmação laboratorial para algum vírus respiratório, enquanto 39.743 foram descartados e mais de 8.000 casos ainda aguardam resultados dos exames.
Entre os casos positivos registrados nesse ano, 40,2% foram causados pelo vírus sincicial respiratório, 30,2% pelo rinovírus, 20,8% pela influenza A, 4,5% pela influenza B e outros 4,5% pelo vírus da Covid-19. A Fiocruz reforça a importância da adoção de medidas de prevenção, como lavar as mãos com frequência, cobrir o nariz e boca ao tossir ou espirrar, evitar contato com outras pessoas ao apresentar sintomas gripais ou, quando isso não for possível, utilizar a máscara. A Fundação também destaca que manter a vacinação em dia continua sendo uma das principais formas de prevenção contra as doenças respiratórias. E um estudo do Unicef apontou que mais de 13 milhões de crianças não recebem vacinas corretamente no primeiro ano de vida. Os dados coletados e divulgados na última semana ainda apontam que a cobertura vacinal completa para a primeira infância é uma realidade distante para 15% dos bebês em todo o mundo. Em 2025, ao todo, 13 milhões e meio de crianças de todo o mundo não receberam nenhuma dose de vacina durante o primeiro ano de vida, e outras 7,3 milhões não tiveram um ciclo básico completo, ou seja, com 3 doses da vacina DTP, que protege contra difteria, tétano e coqueluche. Segundo o estudo de estimativas da OMS e Unicef de cobertura vacinal nacional, os números representam um avanço em relação ao ano anterior. Em 2025, 116 milhões de bebês receberam ao menos uma dose do imunizante, o que representa 750 mil a mais do que em 2024. O Unicef, no entanto, alerta que a manutenção do índice de crianças aumenta o risco de surto de doenças e é considerado alto pelo fundo, estando em patamar próximo ao observado em 2009 e abaixo do período anterior à pandemia de Covid-19. Segundo o relatório, os dados compilados foram enviados pelos governos de 195 países e mostram que 100 deles mantiveram cobertura de pelo menos 90% com 3 doses da vacina DTP desde 2019, apresentando pouco progresso na ampliação deste grupo. Entre os países que estavam abaixo deste patamar em 2019, 30 conseguiram melhorar as taxas ao longo dos últimos 6 anos, mas 65 países permaneceram estagnados ou retrocederam, incluindo 13 países frágeis, afetados por conflitos ou em situação de vulnerabilidade. O Brasil apresenta melhora da cobertura vacinal constante e da qualidade na integração dos dados públicos. Das principais vacinas, apenas o ciclo completo da tríplice, a DTP3, mantém índices baixos, com cobertura na faixa de 86%. Os dados nacionais, porém, são alvo de uma crítica específica da Unicef, da ausência de levantamento independente sobre o tema nos últimos 5 anos, ação recomendada pela Organização Mundial da Saúde e pela Fundação para garantir qualidade dos dados. E agora, mudando de assunto, as buscas por um adolescente de 17 anos, morador de Goiás, que desapareceu no mar de Copacabana na última terça-feira, continuam mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. A ocorrência chama atenção para um problema que pode ser evitado na maioria dos casos, que é o afogamento. Só neste ano, milhares de pessoas precisaram ser resgatadas nas praias da capital fluminense. O Corpo de Bombeiros do Rio segue nas buscas pelo adolescente de 17 anos de Goiás que desapareceu no mar de Copacabana na última terça-feira, onde nessa mesma ocorrência os nossos guarda-vidas salvaram outras 2 pessoas que acompanhavam esse jovem. No momento, a operação mobiliza 3 frentes de trabalho: a busca aérea, com o uso de drones e helicópteros, a busca superficial, onde a gente está utilizando motos aquáticas e embarcações, e, por último, a busca subaquática, com o emprego dos nossos mergulhadores. A operação de busca pelo adolescente conta com embarcações, motos aquáticas, mergulhadores e apoio aéreo com drones, utilizados de acordo com as condições do mar. Enquanto as equipes seguem empenhadas na ocorrência, o caso reforça um alerta importante, que o afogamento é um risco real e pode atingir qualquer pessoa, mesmo em praias monitoradas. Por isso, a prevenção continua sendo a principal forma de evitar tragédias. Somente esse ano, os nossos guarda-vidas já realizaram mais de 7.500 resgates aqui na capital, sendo mais da metade desses resgates apenas na praia de Copacabana. No mesmo período, também foram feitas 325.681 ações preventivas, orientando banhistas sobre os riscos do mar, evitando situações de perigo antes que elas acontecessem. E para garantir a segurança nas praias dos nossos banhistas,
A orientação é que sempre seja priorizado que as pessoas fiquem próximos dos postos de guarda-vidas, que jamais entrem na água em locais com bandeira vermelha e também não entrem no mar à noite, o período em que a visibilidade fica muito comprometida. Os dados mostram que boa parte das ocorrências é evitada graças ao trabalho de orientação feito diariamente nas praias, com informações sobre correntezas, valas, bandeiras de sinalização e os locais mais seguros para o banho de mar. É imprescindível manter a atenção constante com as crianças. Elas nunca devem ser deixadas sozinhas na água e também os adultos devem evitar o consumo de bebidas alcoólicas justamente porque o álcool diminui os reflexos e também a percepção de perigo. O caso do adolescente desaparecido acontece justamente às vésperas do Dia Mundial da Prevenção do Afogamento, celebrado em 25 de julho. A data, criada pela Organização das Nações Unidas, busca conscientizar a população sobre um problema de saúde pública que, na maioria das vezes, pode ser evitado com medidas simples de prevenção. Vale lembrar que, em situações de emergência, a orientação é acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. Lembre-se que em qualquer situação de emergência que você presencie, a recomendação é não tentar o resgate por conta própria, mas sim acionar imediatamente o guarda-vidas ou pelo telefone 193. E agora falando sobre educação. O programa Universidade para Todos, o ProUni, recebeu mais de 529 mil inscrições para o segundo semestre deste ano. No estado do Rio de Janeiro, foram mais de 38 mil inscrições, enquanto São Paulo liderou o ranking nacional, com quase 84 mil. Minas Gerais aparece logo atrás com pouco mais de 50 mil inscrições. O resultado da primeira chamada já foi divulgado pelo Ministério da Educação. Ao todo, 529.786 inscrições foram registradas nesta edição do programa. Somando os dois processos seletivos de 2026, o ProUni ultrapassou a marca de 2.100.000 inscrições, realizadas por mais de 1.100.000 estudantes. Cada candidato pôde escolher até 2 opções de curso, instituição e turno. Nesta edição, o Ministério da Educação ofertou mais de 471 mil bolsas em instituições privadas de ensino superior. Desse total, cerca de 220 mil são integrais, cobrindo 100% da mensalidade, e mais de 251 mil são parciais, com 50% de desconto. No Sudeste, São Paulo concentrou o maior número de inscrições, com 83.866, seguido por Minas Gerais, com 50.780, e pelo Rio de Janeiro, que registrou 38.303 inscrições. Por fim, Espírito Santo contabilizou pouco mais de 9 mil candidatos. Entre os cursos mais procurados pelos estudantes, Medicina liderou com mais de 80 mil inscrições. Em seguida, aparecem Direito, Psicologia, Enfermagem e Administração. Os candidatos aprovados na primeira chamada devem comprovar as informações da inscrição até o dia 24 de julho. A segunda chamada será divulgada em 5 de agosto. Quem não for selecionado ainda poderá participar da lista de espera prevista para o fim de agosto. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas não saia daí, porque você vai ver no próximo bloco. Projeções indicam até 127 dias de calor extremo por ano até 2075. O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro recebe 35 novas viaturas de resposta rápida. Estados Unidos impõe novo tarifaço a produtos do Brasil. Dinheiro esquecido em bancos cai para um pouco mais de 6 bilhões de reais. O governo eleva a projeção da inflação para 5,1% em 2026. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta em instantes. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br.
Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã, informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Sem você, o jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você. Estamos de volta. E um estudo aponta que o Brasil pode ter até 127 dias de calor extremo por ano até 2075. A pesquisa também indica aumento da temperatura máxima média e alerta para impactos em áreas como saúde, energia, infraestrutura e também logística. Para chegar aos resultados, o estudo da I4C aplicou ao território brasileiro mais de 26 modelos climáticos globais e especificou regionalmente as projeções para um horizonte até 2075. Segundo o levantamento, além da elevação média de 1,7 graus Celsius na temperatura máxima do Brasil, algumas regiões podem registrar aquecimento de até 7 graus Celsius. O recorte regional aponta a região norte como a mais exposta aos efeitos do calor. Até 2075, a temperatura máxima média deve aumentar 2,8 graus Celsius, com projeção de 193 dias de calor extremo por ano. O Centro-Oeste aparece em seguida entre as regiões mais afetadas, com um aumento projetado de 2 graus Celsius na temperatura máxima e um salto de 5 para 107 dias de calor extremo por ano. Já na região sul, onde o aumento médio projetado é de 1,1 graus Celsius, os dias de calor extremo devem passar de 4 para 38 ao longo do ano. O estudo também aponta uma tendência de até 13 ondas de calor anuais no Brasil. Segundo a I4C, esse cenário deve alterar a forma como setores como energia, infraestrutura, saúde e logística planejam a continuidade de suas operações. De acordo com o diretor-presidente da plataforma, Matheus Lima, os dados mostram que o calor deixará de ser um evento sazonal para se tornar uma variável permanente no planejamento estratégico. Ele afirma que incorporar essas projeções desde agora permite adaptar infraestrutura, processos e proteger as pessoas envolvidas nas operações. E agora uma notícia boa tanto para os bombeiros quanto para a população carioca. A corporação recebeu 35 novas viaturas do tipo Auto Rápido, que vão ampliar a capacidade de resposta do CBMERG em ocorrências que exigem deslocamento ágil e atuação em diferentes tipos de terreno. Confira. Os veículos contam com tração 4x4 e preparação para múltiplas missões, permitindo o emprego imediato em ações de combate a incêndios, salvamentos, operações de defesa civil e atendimentos em áreas de difícil acesso, o que amplia a cobertura de socorro em todo o estado do Rio. Projetadas para oferecer rapidez e versatilidade ao serviço diário, as novas viaturas são equipadas de fábrica com extintores portáteis, rádio de comunicação integrado ao sistema operacional da corporação, guincho e conjunto de iluminação e sinalização de alta performance. Os modelos também possuem preparação específica para receber o kit do tipo picape, destinado ao combate a incêndios florestais, garantindo um suporte adequado para o enfrentamento de focos de fogo em áreas de vegetação nativa. As especificações técnicas
técnicas dos veículos permitem que as equipes atuem com maior mobilidade, tanto em centros urbanos densos quanto em estradas vicinais e regiões de acesso restrito. Esse arranjo estrutural e tecnológico é direcionado para reduzir o tempo de deslocamento institucional e expandir a eficiência do atendimento em diferentes cenários operacionais, assegurando a continuidade e o aprimoramento dos serviços de proteção e salvamento prestados à população fluminense. Olha só, gente, na semana passada, o escritório do representante comercial dos Estados Unidos impôs uma sobretaxa de 25% sobre vários produtos provenientes do Brasil. Porém, os itens de aviação civil, petróleo, carne bovina e café, que juntos responderam por 1/3 da pauta de exportações do Brasil para os Estados Unidos no primeiro semestre deste ano, não estão sujeitos ao novo tarifaço imposto por aquele país aos produtos brasileiros. Além desses itens, estão isentos da cobrança extra produtos como celulose, minério de ferro, ferro-gusa, laranja e suco de laranja. Por outro lado, alguns setores não conseguiram se livrar da taxação, como ferro e aço, vestuário, calçados, açúcar, etanol, produtos farmacêuticos, maquinário agrícola, máquinas elétricas não voltadas ao setor de aviação, além de outros produtos manufaturados. As isenções foram estabelecidas pelos Estados Unidos para aqueles produtos brasileiros que não são produzidos internamente por lá em quantidade suficiente ou preços razoáveis, evitando assim escassez de determinados produtos no mercado consumidor e perturbação na economia daquele país. As tarifas de 25% foram anunciadas no dia 15 e devem entrar em vigor no próximo dia 22, depois de uma investigação do STR. O órgão justificou as taxas, dizendo que certas práticas adotadas pelo Brasil eram descabidas e oneravam ou restringiam o comércio de agricultores, trabalhadores, inovadores e exportadores estadunidenses. Já o governo brasileiro repudiou as novas tarifas, disse que não reconhece a legitimidade da investigação do STR e acrescentou que não há justificativa para essas medidas. O Brasil informou ainda que vai iniciar imediatamente os trâmites para acionar os instrumentos previstos na Lei de Reciprocidade, aprovada por unanimidade pelo Congresso Nacional, e vai retomar o tema no âmbito do Mecanismo de Solução de Controvérsias da Organização Mundial do Comércio. E o Banco Central informou que o volume de dinheiro esquecido por pessoas físicas, empresas em bancos e outras instituições financeiras caiu para 6 bilhões e 240 milhões de reais em maio. A redução aconteceu após a transferência de parte dos recursos para o Fundo Garantidor de Operações, utilizado para dar suporte ao programa Desenrola Brasil. Segundo o Banco Central, o montante caiu em relação aos meses anteriores, quando os valores esquecidos superavam 10 bilhões de reais. A principal razão foi o repasse de 5 bilhões e 700 milhões de reais ao Fundo Garantidor de Operações. A transferência foi autorizada pela Lei 14.973 de 2024, que permitiu o envio de recursos que permaneceram sem pedido de resgate dentro do prazo estabelecido pelo governo. O Fundo Garantidor de Operações é utilizado para oferecer garantias financeiras ao Programa de Renegociação de Dívidas Desenrola Brasil. A operação está sendo analisada pelo Tribunal de Contas da União, que verifica se recursos fora do orçamento da União estão sendo utilizados em programas federais. Mesmo após o repasse, o Banco Central informou que 6 bilhões e 240 milhões de reais continuam disponíveis para devolução aos titulares. Desse total, 4 bilhões e 440 milhões de reais pertencem a cerca de 24 milhões de pessoas físicas e 1 bilhão e 800 milhões de reais é destinado a aproximadamente 2 milhões e 300 mil empresas. Desde a criação do Sistema de Valores a Receber, o Banco Central informou que 15 bilhões e 470 milhões de reais já foram devolvidos aos titulares. Vale destacar que qualquer pessoa física ou empresa que tenha mantido relacionamento com bancos, cooperativas, financeiras, administradoras de consórcio ou corretoras pode ter valores a receber. Os recursos podem ser provenientes de contas encerradas com saldo, tarifas cobradas indevidamente, parcelas de empréstimos pagas em excesso, contas de pagamento e de investimento encerradas, cotas de cooperativas de crédito e outros valores que as instituições financeiras são obrigadas a devolver. A consulta é gratuita e deve ser feita exclusivamente pelo Sistema de Valores a Receber, disponível pelo Banco Central. Para solicitar a devolução dos recursos, é necessário acessar a plataforma, informar CPF ou CNPJ,
verificar se há valores disponíveis e fazer o login com uma conta gov.br de nível prata ou ouro. E ainda falando sobre economia, o Ministério da Fazenda elevou a projeção oficial da inflação para este ano de 4,5% para 5,1%. A nova estimativa ultrapassa o teto da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional. Já a previsão de crescimento da economia foi mantida em 2,3%. As novas projeções constam no boletim macrofiscal, divulgado na quarta-feira pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Segundo a equipe econômica, a revisão da inflação reflete principalmente a alta dos preços internacionais do petróleo e de seus derivados, em meio ao conflito no Oriente Médio, além dos efeitos esperados do fenômeno El Niño sobre a produção de alimentos. De acordo com o governo, esses fatores podem manter pressão sobre os preços nos próximos meses. Com isso, a projeção para o IPCA em 2026 passou de 4,5% para 5,1%, acima do teto da meta, que é de 4,5%. Para 2027, a estimativa de inflação também foi revisada de 3,5% para 3,6%. Após esse período, a expectativa é de que o índice volte a convergir para a meta de 3%. Em relação aos alimentos, o Ministério da Fazenda avalia que o El Niño pode comprometer as safras e elevar os preços. Segundo o boletim, as pressões sobre a inflação no segundo semestre estão associadas à maior probabilidade de ocorrência do fenômeno climático e à persistência do choque de oferta e dos preços dos fertilizantes. A equipe econômica também destaca que o conflito no Oriente Médio elevou os preços do petróleo, o que tende a impactar os combustíveis e outros custos da economia. Segundo a Fazenda, as incertezas geopolíticas podem prolongar esses impactos e dificultar uma desaceleração mais rápida da inflação. Apesar da piora nas projeções para os preços, a expectativa de crescimento da economia em 2026 foi mantida em 2,3%. Já a projeção para 2027 foi reduzida de 2,6% para 2,5%. Entre 2027 e 2030, a previsão é de crescimento médio de 2,6% ao ano. Segundo o Ministério da Fazenda, a atividade econômica deve continuar sendo sustentada principalmente pelos setores de indústria e serviços. Já a agropecuária deve desacelerar após a safra recorde registrada no início do ano, impulsionada pela produção de soja. O boletim macrofiscal serve de base para a elaboração do próximo relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas, previsto para ser divulgado até o dia 24 de julho. O documento orienta a execução do orçamento federal e pode definir medidas como bloqueios e contingenciamentos de gastos. Nós vamos agora para o último e rápido intervalo, mas não saia daí, porque você vai ver no próximo bloco. Setor de serviços recua 0,4% em maio, puxado pelos transportes. Atividade econômica cresceu 0,1% em maio. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos, ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis.
Aqui na Copper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. O setor de serviços brasileiro voltou a perder fôlego em maio. Segundo a pesquisa mensal de serviços divulgada pelo IBGE, o volume de atividades caiu 0,4% em relação a abril, resultado influenciado, principalmente pelo desempenho dos transportes. Depois da alta de 1,1% registrada em abril, o setor voltou ao campo negativo. Dos 5 grupos pesquisados pelo IBGE, apenas os transportes e os chamados outros serviços apresentaram queda na passagem de um mês para o outro. Como os transportes representam cerca de 1/3 de toda a pesquisa, o desempenho do segmento teve maior peso no resultado nacional. O principal impacto negativo ficou com o setor de transporte, que recuou 1%, pressionado pelos transportes aéreos de passageiros, rodoviário de carga e também a parte de logística de cargas. O segundo impacto negativo ficou com o setor de outros serviços, pressionados pelos serviços financeiros auxiliares, especialmente a parte de corretores de títulos e valores mobiliários e também a administração de bolsas e mercados de balcão organizados. Apesar do recuo, o setor continua em um patamar elevado. Em maio, o volume de serviços permaneceu 19,6% acima do nível registrado antes da pandemia e apenas 0,5% abaixo do maior resultado da série histórica alcançado em outubro do ano passado. Na comparação contra iguais períodos do ano anterior, o setor de serviços mostrou uma variação positiva de 0,4% no indicador interanual, ou seja, maio de 2026 contra maio de 2025, emplacando o 26º resultado positivo consecutivo. Entre as atividades que cresceram em maio, destaque para os serviços profissionais, administrativos e complementares, além dos serviços prestados às famílias. O segmento de informação e comunicação ficou estável, sustentado principalmente pelos serviços ligados à tecnologia da informação, hospedagem de dados e desenvolvimento de softwares. No campo positivo, os profissionais administrativos e complementares lideraram os ganhos, impulsionados pela parte de agenciamento de espaços de publicidade, serviços de engenharia e locação de automóveis. O segundo impacto positivo em termos setoriais ficou com os serviços prestados às famílias, que avançaram 0,2%, impulsionado pela parte de restaurantes. No cenário regional, 18 estados registraram queda no volume de serviços. Os recuos mais intensos ocorreram no Paraná, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Mato Grosso. No Sudeste, o destaque foi o Rio de Janeiro, que cresceu 1% em relação a abril e liderou o avanço entre os estados na comparação mensal. São Paulo também apresentou resultado positivo, ainda que discreto, com alta de 0,1%. No indicador acumulado em 12 meses, o setor de serviços perde fôlego ao passar de 2,9% de crescimento em abril para um avanço de 2,6% em maio de 2026. A pesquisa mostra ainda que as atividades turísticas recuaram 0,4% em maio no país. Mesmo assim,
o Rio de Janeiro voltou a aparecer entre os destaques positivos, com crescimento tanto na comparação mensal quanto em relação ao mesmo período do ano passado, enquanto São Paulo registrou queda no indicador. E agora vamos saber qual é a previsão do tempo para esta terça-feira aqui nas cidades da nossa região de cobertura com Gabriel Toledo. E olha só, gente, o tempo nesta terça-feira vai continuar firme, com predomínio de sol e ainda sem previsão de chuva. As temperaturas seguem em elevação durante a tarde, enquanto as manhãs ainda começam com névoa fraca ou nevoeiro em diversas cidades. Mas vamos agora para a nossa previsão de cidade por cidade. Em Nova Friburgo, a terça-feira vai ser de sol, com névoa fraca ao amanhecer, e ao longo do dia o tempo permanece firme. Os termômetros variam entre a mínima de 11 e a máxima de 22 graus. Em Teresópolis, o dia vai ser de tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer, e à noite o céu fica limpo. As temperaturas variam entre a mínima de 12 e a máxima de 23 graus. Aqui em Petrópolis, o tempo também segue firme. A terça-feira vai ser de sol, com névoa fraca ao amanhecer, e os termômetros variam entre a mínima de 12 e a máxima de 22 graus. Agora, mudando de região e indo para o centro-sul do estado, o tempo por lá também segue estável, com sol e algumas nuvens. Em Paraíba do Sul, a terça-feira vai ter sol o dia todo, com algumas nuvens à tarde, e a noite vai ser de céu estrelado bem limpo. Os termômetros vão variar entre a mínima de 12 e a máxima de 27 graus. E para finalizar nossa previsão, em Três Rios, o dia também vai ser de sol com algumas nuvens à tarde, e à noite o céu limpo. Os termômetros vão variar entre a mínima de 13 e a máxima de 28 graus, registrando a maior temperatura entre as cidades aqui da nossa região de cobertura. E assim, a gente finaliza a nossa previsão do tempo para esta terça-feira. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e também nas nossas redes sociais, o Facebook TV Correio da Manhã, e os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E olha, a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. E vocês podem nos enviar essas denúncias através do nosso e-mail em tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp no DDD 24 99248 3167. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, fica por aqui, mas amanhã a gente tá de volta. Eu espero por vocês a partir de 13h. Temos um encontro marcado, viu? Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.